Deus colocou uma palavra no meu coração. Deus falou assim, ó, aproveite. A mensagem hoje é, aproveite, mudou. Porque tem oportunidade que não volta. Verdade ou não é? Tem oportunidade que não volta. Bartimeu só teve uma oportunidade. E ele aproveitou. Adão jogou a oportunidade fora. E olha que Deus passeava no meio deles. E aí Deus me deu um versículo que eu citei ele ontem na mensagem. E eu comecei a entender isso na prática, andando com Deus sobre esse versículo. Mas o embasamento, quando o embasamento bíblico vem, a coisa fica muito mais forte. E eu gostaria de iniciar essa mensagem com vocês sobre, lá no Salmo 68, no versículo 18. Vai lá. Aproveite. Aproveite. Aproveite o tempo da sua visitação. Não despreze esse período que o Senhor está te chamando, está falando de uma forma profunda ao seu coração, e até mesmo de uma forma assim que talvez você nunca viveu esse contato com Deus como você está vivendo hoje. Olha o que diz o Salmo 68, gente. Tu subiste ao alto e levaste cativo o cativeiro. Quem que subiu e levou cativo o cativeiro? Foi Cristo. Cristo subiu e levou cativo aquilo que nos prendia. Aquilo que nos fazia cativo, Ele levou cativo. Isso quer dizer que Deus nos oferece uma oportunidade de vivermos uma vida libertos daquilo que nos prendia. Não tem nada hoje na vida de uma pessoa que ela não possa vencer. Por quê? Porque Cristo já levou cativo o seu cativeiro. Cristo, Ele já tirou de você essa prisão. Aí quando Ele leva cativo o cativeiro, olha o que Ele recebe. Subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons. Jesus, Ele ganhou o direito de receber dons, e Ele entregou esses dons para quem? Para os homens. Ele começou a presentear a terra. Ele foi presenteando. E sabe o que me chama a atenção? Que olha para quem que Ele deu dons. Até, vamos ler junto? E até... Ele pegou, irmãos, o presente que estava nas mãos dele, e Ele entregou até para aqueles que eram rebeldes. Por isso que eu sempre falo que o dom, ele só não identifica a pessoa salva em Cristo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que a rebeldia é pior do que a feitiçaria. Se em Apocalipse 21:8 fala que o feiticeiro não vai ser salvo, o rebelde vai ser? Mas Deus, Ele falou, olha, eu vou dar dons até para os rebeldes. Até para aqueles que são obstinados, até para aqueles que são desobedientes. Agora, por quê? Porque você acha justo o Senhor cobrar uma coisa que Ele não ensinou? Você acha justo a gente prestar conta de uma coisa para Deus que não nos foi revelado? Uma garotinha perguntou para um pastor assim, pastor, a Bíblia diz que quando a gente morre e tal, que a gente chega diante do Senhor, a gente vai ver quem foi salvo, quem não foi salvo. E eu tenho uma vozinha, que eu gosto muito da minha vozinha.
E eu vou ficar muito triste se eu chegar lá e minha vozinha ela não ser salva. Eu vou ficar muito chateada, muito triste. Eu vou chorar bastante. Só que a Bíblia fala que lá não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor, não haverá nada disso. Mas ao mesmo tempo, como que a gente vai prestar conta de uma coisa que a gente não tem consciência? Então a nossa alma vai estar funcionando. A gente vai saber quem a gente foi. Correto? E aí o pastor falou assim, falou, olha, quando você estiver lá, Deus vai mostrar para você todas as oportunidades que Ele deu, tanto para aqueles que aproveitaram a oportunidade, como para aqueles que foram rebeldes. E quando Deus mostrar todas as oportunidades, coisas que foram visíveis a nós, e coisas que nós não vimos, mas cada pessoa, ela teve ali a sua particularidade com Deus. Você vai sentir o que o próprio Deus sente. O quê? Aquilo que embasa o trono dele, que é justiça e juízo. É forte isso aqui, irmão. Quando Deus ele traz um versículo desse, ele está dizendo, olha, eu amei tanto vocês, eu amei tanto vocês, eu amei tanto o ser humano, que eu dei presente até para quem não merecia. E o intuito de eu dar esse presente para essas pessoas, o intuito de eu dar esse presente para o planeta, é porque eu queria habitar entre eles. Eu queria passear entre eles, eu queria me revelar a eles. Eu queria mostrar para eles o meu amor. Eu queria que eles tivessem uma experiência comigo. Para que eles pudessem tomar uma posição. Para que eles pudessem tomar uma decisão de se converterem. De entregarem as suas vidas para mim. De se arrependerem dos seus pecados. E nem todo mundo vai aproveitar. Mas muitos aproveitarão. Então, quando você vê uma pessoa munida de dons, e você vê que ela não tem fruto, aquele dom é de Deus. Pastor é de Deus, mas ele é rebelde. E isso tem feito com que muitas pessoas, irmãos, tenham se escandalizado. Quando vê a manifestação dos dons de Deus, e quando não vê no dia a dia o caráter de Cristo na pessoa. A obediência, uma vida em obediência a Deus. Uma vida em obediência ao Senhor. Nós podemos começar de um jeito com Deus, mas a gente tem que terminar melhor. Lembra de Pedro? Quando Jesus falou para ele, tu me amas mais que estes? 3 vezes. E ele falou, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus falou assim, Pedro, você é novo ainda. Então a gente tem fases na vida, amém? Você é novo ainda. Quando a pessoa é nova, o que ela faz? Ela cinge a si mesmo e vai para fazer o que quer. Mas Pedro, você vai crescer tanto, você vai crescer tanto, você vai crescer tanto. Você vai ser um cara tão alinhado na minha palavra, você é um cara tão obediente a mim, você vai mostrar que me ama tanto, que você vai ser crucificado de cabeça para baixo. Olha a maturidade que esse homem cresceu. Olha como esse homem ele avançou. Então, essa mensagem é para dizer que nós estamos caminhando com Deus. Amém? Nós estamos caminhando com o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender que o fruto é mais importante do que o dom. Uma pessoa sem dom, mas com o fruto do Espírito Santo, ela realmente é uma pessoa de Deus. Uma pessoa com um dom somente e sem um fruto, ela pode não ser uma pessoa de Deus. Ela pode ser um rebelde. E essa pessoa, ela vai provar tanto de Deus usando a vida dela, como ela pode provar dos dons que são distribuídos através de outras pessoas, mas ela pode não querer seguir a Cristo. Ela pode não querer realmente renunciar
a sua vida para se entregar para Deus. Então, cuidado. Como que você prova o Espírito? Pelo fruto. Amém, Jesus? É pelo fruto. É pelo fruto. Pastor, fulano é muito usado por Deus. Amém. Mas até a mula foi. Foi ou não foi? Foi. Até a mula foi. Irmãos, Deus levantou até Faraó para mostrar a glória dele. Até o Judas foi usado por Deus. Porque o Judas, irmão, ele achava que ele estava matando Jesus. Que ele estava acabando com Jesus. Quando eu vejo a história de Judas, eu vejo que o diabo não sabe de tudo. Quem sabe de tudo é Deus. Quem sabe de tudo é Deus. Deus é quem sabe de tudo. Porque quem entrou no coração de Judas para que Jesus fosse entregue e fosse morto? Quem que entrou? Foi Satanás, foi o diabo. Se o diabo soubesse que na morte e ressurreição de Cristo, ele perderia, você acha que ele faria isso? Ele não sabe de tudo não, irmãos. Quem sabe de tudo é Deus. Eu vou falar mais para você. Tem gente que fala assim, ó, fala baixo para o diabo não ouvir. Já ouviu, né? Ora em pensamento que o diabo, se ele ouvir... Você sabe que tem coisa que você fala e ele não ouve porque Deus não deixa? Intimidade, irmão, é lugar de porta fechada. É entre você e o Senhor. Ele só vai escutar se o Senhor permitir. Se o Senhor não permitir, ele não vai saber de nada. Ele trabalha em cima de probabilidades. Quando ele vê os anjos já vieram, arrebentaram com ele. Porque o nosso Deus é onipresente. O nosso Deus é onipotente. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é acima de tudo. Ele é acima de todos. E o Senhor Deus fez questão de dar para Jesus dons. E Jesus distribuiu esses dons até para... Ixi, quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, agora que eu estou entendendo muita coisa. Demorou para entender, porque tem coisa que você fica assim, hã? Como é que pode? Irmãos, eu conheci uma pessoa, foi lá no ABC. A pessoa pregava a palavra de Deus, tinha o dom da palavra. Pregava, uma benção, uma benção, uma benção. Mas sabe onde que a pessoa era uma benção? No altar. No altar a pessoa era uma benção. Não tem gente que é uma benção na igreja? Mas em casa, no trabalho, é ou não é? Então, no altar a pessoa era uma benção. E você via muito potencial na pessoa, muito potencial na pessoa, muito potencial na pessoa. Aí, irmãos, um dia eu estava fazendo uma libertação, era fora de culto, tinha 2, 3 pessoas e tinha essa pessoa. E o demônio virou e falou assim, lá em cima eu não posso te pegar não, mas quando você desce aqui embaixo, eu vou te arrebentar. E arrebentou, irmão, botou um câncer na pessoa, a pessoa morreu, foi feia a coisa. Coisa séria. Isso não quer dizer que todo mundo que passa uma luta é isso, por favor. Mas no caso daquela pessoa, ela tinha um dom. Deus usava o dom que era dele, não era dela. E ela, usada por Deus, mudou a vida de muita gente. Mas ela não usou o dom da palavra para mudar a vida dela. Então ela não aproveitou. Ela não aproveitou. E nós precisamos aproveitar. Por quê, pastor? Porque Deus está passando no nosso meio. Deus está se mostrando como nunca. Deus está falando. Deus está fazendo. Deus está se manifestando. E muitas pessoas não estão aproveitando. Olha o que diz Colossenses 4:5 na NVT. Olha o que diz Colossenses 4:5 na NVT. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo.
Vivam com sabedoria entre os que são de fora. E aproveitem bem, o que, gente? Todas as oportunidades. Isso serve para a nossa formação financeira. Isso serve para a nossa família. Amém, Jesus? Isso serve também para o nosso relacionamento pessoal com Deus. Nós devemos aproveitar a oportunidade. Os dons de Deus estão se manifestando. Deus está operando. Até através de rebeldes, Deus está falando. Até através de pessoas desobedientes, Deus está falando. Porque Deus, Ele passeia no meio até de quem não merece. Por quê? Porque no dia do juízo, essa pessoa não pode dizer que ela não foi visitada. Que Deus não falou com ela. Que Deus não se manifestou na vida dela. Aproveite todas as oportunidades. Mateus 7, 20 e 22. Um povo que não aproveitou durante toda a vida a oportunidade para se relacionar com Deus. Mateus 7, 20. Portanto, é possível identificar a pessoa pelo que, gente? Pelos seus frutos. Os dons é para a edificação da igreja. O fruto é o caráter de Cristo em nós. Você, no caso aqui, o fruto se for de Cristo. Se o fruto não for, é um outro caráter na pessoa. Algo que adquirir, ela foi fruto do meio que ela viveu, ou até algo que até Satanás mesmo formou na pessoa. Mas nós somos a igreja de Cristo, e o fruto que tem que estar em nós é o fruto do Espírito Santo. Amém, Jesus? É o fruto de Deus. Portanto, volta lá, por favor. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Continue. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Fala para o seu irmão assim: aproveite a oportunidade para fazer a vontade do Pai. Coisa linda, né? Por quê? Porque esses entrarão nos céus. Esses provarão do reino dos céus. Do reino de Deus. Tem pessoas até que por desencargo de consciência, a pessoa tem um pouco de dinheiro, um pouco de condições, ela faz algumas obras sociais. Mas isso não vai fazer com que a pessoa, ela herde o reino dos céus. Ela não vai. Ela não vai herdar o reino dos céus. Porque a mesma pessoa que talvez entrega uma cesta básica ali, a mesma pessoa que não honra o pai, não honra a mãe, deu para entender? Não aproveita a oportunidade para fazer a vontade de Deus no todo. Ele faz a vontade de acordo com aquilo que é a vontade dele. Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele falar. Então, nem todos aqueles de Senhor, Senhor, eles entrarão no reino dos céus. Apenas, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Aí veja só, gente, olha o versículo 22. No dia do quê? Do juízo. A igreja, ela vai ser julgada no dia do juízo? Não. Porque a igreja, ela já parte justificada no sangue de Cristo. A igreja já parte salva. Vai ter o tribunal de Cristo, que é para recompensa para a igreja. Vai ter o julgamento das nações. Deus vai julgar todas as nações. Desde o Império Medo-Persas até o Anticristo. Todos esses que tiveram no poder, eles prestarão contas a Deus. Você imagina uma pessoa que está envolvida, por exemplo, numa corrupção em relação à saúde. Quantas pessoas não morreram porque aquela pessoa desviou dinheiro da saúde? Você acha que isso daí, que está debaixo do tapete de alguém, vai passar em branco? Não vai. Vai prestar conta. Tudo a pessoa vai prestar conta.
ela vai prestar contas a Deus, se ela não se arrepender. Então, no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor. Não tem gente que às vezes vai fazer política, faz em nome do Senhor? Mas depois você vê que de Senhor ali não tem nada? Porque se Ele é Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o meu Senhor, correto? Qual que é o meu fruto? Tem nada a ver com o Senhor que eu tenho. Então, muitos estão falando em nome do Senhor. Muitos estão indo em nome do Senhor. E ai daquele que invocar o nome do Senhor em vão. Sem temor, sem respeito. E se fala em nome do Senhor, é porque tiveram uma luz sobre o nome do Senhor. Se trazem um versículo até mesmo para falar com o público evangélico, é porque tiveram o contato com a palavra de Deus. E aquela palavra é tão bonita na boca dele, ou na boca dela, mas ele não aproveitou para a vida dele. E ele pode ser até um jumento, ou uma jumenta, sendo usados. E as pessoas que estão ouvindo, de uma forma pura, podem até receber aquela palavra e aproveitar. E ele pode mesmo assim, ganhar almas para Deus. Só que naquele dia do juízo, ele vai falar, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. E o Senhor vai falar assim, eu nunca fui o seu Senhor, você nunca deixou. Não, mas o Senhor me deu o dom da palavra. Eu convenci multidões a te seguir. O Senhor me deu o dom da revelação. O Senhor me deu o dom da profecia. O dom da fala, o dom de poder. O dom das revelações. O Senhor mostrou o oculto, profundo e o escondido. Quantas pessoas eu salvei? Pois é. Mas você mesmo não aproveitou, elas aproveitaram, você não aproveitou. Mas e os dons que o Senhor me deu? Por que o Senhor me deu os dons? Eu falei, eu não conheço você pelos dons, os dons não são seus, os dons são meus. É forte demais isso aqui, irmão. O dom de louvar, o dom de cantar, o dom de tocar, tudo que é dom, tem gente que nasce com aquilo, é ou não é? Agora, vai usar para quê? Para fazer uma música, para influenciar jovens à prostituição. Uma música para influenciar casamentos à separação. Deus dá o dom, mas tudo tem que ser para a glória dele. Ah, pastor, então na terra tinha que ter só evangélico. Tinha que ter só evangélico. Porque no céu vai ter só cristão, evangélico, salvo. Mas pastor, e as outras religiões? Tudo besteira. Você é doido, pastor? Irmãos, o Estado é laico, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. A palavra não é uma palavra relativa, a palavra de Deus é a palavra absoluta. A palavra de Deus, por ela, fora criada todas as coisas. E quando eu falo cristão, quer dizer parecido com Cristo, ao fruto. Quando eu falo, uma pessoa fala assim, eu sou cristão, ele está dizendo o quê? Olha para mim que você vê Cristo, não é isso? Mas quando você olha para as pessoas que estão até dentro das igrejas, em muitas delas você não vê Cristo. Quando você vê pessoas no altar você vê Cristo. Porque quem fala no altar é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo usa até o jumento, olha o jumento de novo. Coisa séria. Agora, e quando sai lá fora? Na hora de negociar, na hora de comprar, na hora de tratar o marido, na hora de tratar a esposa, na hora... O que as pessoas veem? Não? Cristo. E quando eu falo de evangélico, eu sou um evangélico. O que é um evangélico? Praticante da palavra, gente. Diga amém, Jesus. É praticante da palavra. Por quê? A Bíblia fala, conhecereis... Se você examinar as Escrituras, você vai conhecer no Evangelho, nas Escrituras, um poder que é o poder de Deus. No Evangelho está o poder de Deus.
Nas Escrituras está o poder de Deus. O Senhor está dizendo, olha, vocês não estão vendo que eu estou passeando no meio de vocês? Aproveitem. 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 Por quê? Porque nesse caso, esses homens, eles não aproveitaram, mas eles profetizaram. Profetizar o quê? É dom. Expulsou demônio. Dom, presente. O nome de Jesus é no nome dele. Presente, procuração. Eu não tinha autoridade, nem você, Jesus deu esse presente para a gente. Amém, Jesus? Dom é presente. Não são só os dons da carta de Paulo aos Coríntios, não. Todo presente que Deus dá para a gente. É Ele mostrando, eu estou no meio de vocês. Aleluia! Em teu nome não realizamos muitos milagres. Olha aí, presente. Em teu nome não fizemos... Amo? É isso. Volta lá. Em teu nome não realizamos muitos milagres. Em teu nome, isso. Volta lá, agora vai lá. Eu, porém, responderei, nunca vos afastem-se de mim, vocês que desobedecem. Eles eram rebeldes, irmãos. Eles eram desobedientes. E estava manifestando os presentes de Deus através da vida deles. Você sabe o que eu aprendi com Deus? Eu aprendi com Deus que quando uma pessoa está sendo usada por Deus e ela está vivendo em pecado de forma assídua, não é porque ela está sendo usada por Deus que Deus está aprovando o que ela está fazendo. Deus não está aprovando, Deus não aprova pecado. Nele há santidade. Amém, Jesus? E ele fala que o pecado não tem mais domínio sobre a gente. Então, uma igreja que não combate o pecado, uma pessoa que não traz uma mensagem de santidade, uma pessoa que vai levar um povo junto com ele, e essa pessoa nunca vai ver Deus. Porque a Bíblia fala que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu não estou falando de perfeição, estou falando de santidade. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A gente tem que cuidar da nossa vida espiritual como o bem mais precioso que Deus nos deu. Aproveite, Deus falou comigo ali no cantinho. Falou, você não vai pregar João 2. Você vai pregar, aproveite. Foi, mas aproveitar o quê? Eu dei dons para os homens, até para os rebeldes, para eu habitar no meio deles, para que eles aproveitassem a minha presença no meio deles, para que eles aproveitassem os meus conselhos, para que eles aproveitassem a palavra de fé que eu vou dar para eles conquistarem, para eles romperem, para eles aproveitarem a palavra de Deus que eu vou dar para eles, para que eles possam lutar pelo seu matrimônio, para que eles possam lutar pela sua família, para que eles possam perseverar no seu ministério, não desistir. Eu vou habitar no meio deles, fala para eles aproveitarem. Porque, aí eu falei, mas só isso, Senhor? Ele falou, não, você vai trazer para eles também. Eu corri lá atrás, falei para o Felipe, me dá um papel, uma caneta. E ele foi buscar, eu ficava assim, ó, para eu não esquecer. Eu ficava assim, para eu não esquecer. Se alguém conversasse comigo naquela hora, eu falei, não, peraí, depois. Havia Mateus 7, foram usados por mim, mas nunca tiveram intimidade comigo. Nunca tiveram um relacionamento comigo. Nunca aproveitaram. Eles se uniram à iniquidade. Eles foram desobedientes. E aí onde a gente pira às vezes, porque a gente fala assim, mas como é que pode? Aquele homem era tão usado por Deus, aquela mulher... Já pensou nisso? Já pensou nisso? Aquela mulher era tão usada por Deus, aquele homem era tão usado por Deus, mas olha só, o que ele estava fazendo por trás dos bastidores. E a gente acha que a pessoa, ela era de Deus porque tinha um dom. Tem pessoas que até se aproveitam do dom, como lobo devorador, para tirar o que você tem.
Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, não está preocupado com o que você tem, está preocupado com a tua alma. E quando a pessoa está preocupada com a tua alma, sabe o que essa pessoa fala para você? A verdade. Queira você queira aceitar ou queira você não queira aceitar. A verdade vai ser dita. O que você vai fazer com ela é um problema de cada pessoa. Mas quando a pessoa não se preocupa com a tua alma, ela se preocupa com o que você tem. Ela vai ser aquela pessoa que vai ser procurada só para falar o que aquela pessoa quer ouvir. Só para liberar aquela palavra que vai falar sobre a vida financeira, sobre os negócios, sobre isso. Não que Deus não queira que você tenha. Deus quer que você tenha, Deus quer que você tenha muito. Mas Ele fala assim, ó, primeiro é o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Deuteronômio 28, se você ouvir a voz de Deus, tiver cuidado de obedecer a palavra de Deus, Ele vai te exaltar sobre todas as nações que se levantam contra você nessa terra. Não vai ter guerra que você não vai vencer. Não vai ter batalha que você não vai vencer. Por quê? Porque esse Deus que você aproveitou a oportunidade vai estar sempre com você. Mas você não vai ser um fake news. Diga assim para o seu irmão, você não será um fake news. Fala para ele. Você vai ser, verdadeiro. Amém, Jesus? Vai ser verdadeiro. Você não vai ser um fake news. Você vai ser verdadeiro. Olha o que o Senhor fala para esse povo, irmãos, que não aproveitaram. Olha o que o Senhor fala para eles. Eu te usei, mas vocês nunca me fizeram como o Senhor da vida de vocês. Marcos capítulo 10, versículo 46. Vai lá, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 46, olha o que diz. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele fez? Diga assim, ele aproveitou a oportunidade. E a oportunidade foi uma só. Foi uma só. E ele não aproveitou a oportunidade só para ser curado. Porque Deus não te chamou aqui só para você resolver o seu problema. Deus não te chamou aqui só para você ser curado. Deus não chamou você aqui só para abrir uma porta para você. Porque tem gente que depois que Deus abre uma porta para ele, sabe o que ele fala? Pastor, estou trabalhando tanto na corrida que eu não tenho tempo. Né? Deus chamou para quê, pastor? Continue. Muitos lhe diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, clamava, gritava ainda mais alto, aproveite a oportunidade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Continue. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego e disseram para ele, anime-se. Disseram, venha, ele está chamando. Bartimeu jogou sua capa fora, levantou-se e foi e deu um salto e foi até Jesus. Olha como que a gente tem que ir até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero enxergar. Continue. Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé te curou. No mesmo instante, o homem passou a ver, e o quê? E seguiu Jesus pelo caminho. É uma palavra de cura, aproveite. Despertou uma fé para você orar por alguém, aproveite. Despertou uma fé para você prosperar, aproveite. Seja o que for. Ele é pai, irmãos. Só que Ele não quer só que você aproveite para isso. Ele quer que você aproveite e que você continue aproveitando.
Continue caminhando com Ele, seguindo Jesus pelo caminho, fazendo a vontade de Deus. Quando Deus nos introduz no reino dEle, Ele nos introduz para a gente servir a Ele até o esposo voltar. Até Jesus voltar. Bartimeu aproveitou essa oportunidade. Aproveite. Domingo vai ter batismo nas águas, no culto noturno, às 19 horas. Ô pastor, eu ainda não sou batizado. Então, eu vou dar uma palavra para você de salvação. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo acompanha a salvação. Pastor, mas eu já fui batizado como criança. Você não foi batizado, te batizaram. E te batizaram sem você saber o que você estava fazendo. Criança não responde por si. Jesus foi batizado com 30 anos. O que ele quer dizer com isso? E quando ele era criança, ele foi o quê? Apresentado a Deus. Então, não é que eu estou combatendo nada não, mas eu estou pregando a verdade. Amém, Jesus? Aí ele foi batizado. Por que ele trouxe a maturidade de um homem de 30 anos? Porque a pessoa tem que saber o que está fazendo. O batismo é o sepultamento da velha criatura, é o despojamento do corpo da carne, é o despojamento do corpo do pecado. Que pecado tem uma criança? Então, você aprendendo isso, o que você tem que fazer? Aproveita a oportunidade. Mas pastor, eu não sinto no coração. Irmãos, você quer ver uma pessoa sentir rapidinho? Coloca um abismo aqui, ó. E um capeta aqui assim, ó. E coloca uma piscina aqui, ó. E um anjo de Deus. Coloca Jesus mesmo aqui, Jesus. O pessoal vai sentir rapidinho para onde ela quer ir. Vai ou não vai? Vai, rapidinho ela sente, não sente? Para onde que ela vai? Hã? Essa pipa tem que ser grande, hein? Irmão, você sabe que quem vive pelo que sente, essa pessoa sofre muito. Ela erra muito. Ela faz o que não deveria fazer. Tem gente que se sentiu de se jogar nos braços do homem errado. E fez. E sofre uma amargura há anos por causa disso. Alguém chegou e falou assim, olha, vamos conversar. Eu estou olhando de fora e olhando com frieza em relação a essa situação. Você vai se arrebentar. Mas a pessoa está envolvida por sentir. E quando a pessoa está envolvida por sentimentos, e ela deixa o sentimento dirigir ela faz muita besteira. Ela passa por situações que ela não iria passar se ela andasse por sabedoria e inteligência de Deus. Tem gente que acha que um culto só foi legal se houver um mover, se teve um arrepio. Jesus, ele está onde não tem arrepio também. Tem gente que acha que um culto, se não sair um glória a Deus porque não foi legal. Tem pastor que acha que ele tem que animar a igreja. Se a palavra não entrar no teu espírito, não tem mudança na sua vida. Se você não der atenção para a palavra de Deus, deixar ela entrar no teu espírito, não tem mudança na sua vida. Você tem que sair daqui falando da palavra, falando o que você ouviu. Amém, Jesus? Você tem que pegar aquele fofobook lá e o Instagram. E você tem que encher de palavra de Deus lá. Quem não quiser que te bloqueie. Coloca a mensagem de Jesus lá. Não precisa ser muito decisivo não, mas coloca uma no meio das coisas lá. Para você não perder o público que o Senhor quer passear no meio deles. Mas é a verdade, é tão gostoso. A gente sai de um culto e fala, você viu o que o pastor falou? Não foi o pastor que falou, foi Deus que falou. Ele estava pregando, falando, faz sentido. Você viu como que Deus passeou na palavra? Deus passeou no nosso meio, foi levando a gente aqui. Eu vou ter que aproveitar essa bênção. Eu vou ter que aproveitar essa palavra. Se eu não aproveitar, eu vou ficar para trás. E quem não aproveita, fica para trás.
Quem não aproveita, irmãos, ela deixa até de entrar no descanso, no repouso do Senhor. E eu não estou falando de morte, não. Eu estou falando de uma posição que Deus tem para você aqui nessa terra, em que você vai ter uma paz na sua vida que excede todo entendimento. Enfrentar o que tiver que enfrentar, você vai estar no repouso do Senhor, no descanso do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus foi aproveitada. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, só para você entender isso. Hebreus capítulo 4, quem está entendendo, diga graças a Deus. Hebreus capítulo 4, olha só. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Coloca a tradução Almeida Revista e Corrigida para mim. A tradução Almeida Revista e Corrigida. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Tem que aproveitar, não aproveitou, fica para trás. Por que fica para trás? Olha só, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação, nada lhes... Olha lá. Se você vier no culto e você não aproveitar a pregação, se você não aproveitar a palavra, você fica para trás. Eu fico para trás. O que adianta eu vir aqui pregar para vocês se eu não levar, não aproveitar essa pregação e levar para a minha vida, e levar para a minha casa, e levar para a minha família? Eu vou ser simplesmente o hipócrita do passado, um ator, que eu vou interpretar uma coisa para vocês, mas que para mim não aproveito de nada. Eu tenho que aproveitar, é palavra da pregação. Se eu não aproveitar, eu fico para trás. Está amarrado em nome de Jesus, fala assim, eu não vou ficar para trás coisa nenhuma. Fala para o seu irmão, você não vai ficar para trás coisa nenhuma, fala para ele. Vai falar assim, aproveita, Vaso, fala para ele, aproveita. Aproveita. Eu já vi cenas, parece que, né? Deus vai trazendo uns exemplos para a gente assim. Já vi cenas da esposa vir com o marido na igreja. Aí Deus fala, parece que pegou aquele homem, sentou uma cadeira, falou, senta aqui que eu vou conversar contigo, porque eu te amo. Então eu vou tratar você agora, porque se eu tratar você, eu estou tratando sua casa, você vai ser mais feliz. Vai ser uma bênção para vocês. E aí vem, dá o Salmo 128 e trata ali, vai tratando. E a esposa vai ouvindo. Aí quando chega em casa, né? Aí vai deitar, está tudo em paz. Aí a esposa fala assim, bem, você viu como Deus falou conosco? Aí ele fala assim, não me encha as paciência. E continua na mesma ignorância. Aí depois vai dobrar o joelho e pedir mudança. Que mudança? Que mudança? Se a primeira mudança tem que ser aqui dentro, ó. Tem que ser aqui dentro. Um dia eu atendi um casal e eu falei assim, olha, vocês querem serem restaurados? Queremos. Conversamos. Eu falei assim, o segredo é um de vocês dois ser crente. Se ela não quiser ser, você tem que ser, Vaso. E se você não quiser ser, você tem que ser. Por quê? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Aqui é santa, santifica. E o marido também santifica. Então, quer dizer, se você tem condições de santificar ela, é só você ser crente de verdade. E para você ser crente de verdade, você vai ter que aguentar ela. Olha que legal. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem o quê? O pastor faz uma oração e atribui toda a culpa para o capeta. Tudo é do capeta, não é? Porque esse demônio tem que sair do nosso meio. Falei, mas demônio só entra, não tem brecha. Não deslugar ao diabo. Então, você tem que fechar a brecha. Só que a pessoa não quer fechar a brecha. Sabe por quê? Porque custa, irmão. Você pensa que é fácil. Né? Não é fácil um homem ouvir certas coisas de uma mulher.
Não é fácil, irmãos, uma mulher ouvir certas coisas de um homem. Não é fácil. Agora, se quiser resolver tudo natural, resolva tudo natural. Mas a responsabilidade não é de Deus, não. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Se Deus falou, é porque é. É porque é. Basta, irmãos, um ficar acusando o outro para a casa cair, porque a casa dividida contra si mesmo, ela não vai subsistir. Ela não vai para frente. Então, o que é ser crente de verdade? A minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. A minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é. Minha luta é contra os principados. Minha luta é contra as potestades. Deus, você vai tirar a mão da minha esposa. A mulher fala, vai tirar a mão do meu esposo. Vai tirar a mão dos meus filhos. Os filhos falam, vai tirar a mão dos meus pais. E é assim que funciona. Basta o cristão ser natural para ele perder, irmãos, as bênçãos dele. Diga, Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus. Amém, Jesus? É? Então a palavra vem, mas a pessoa não aproveita. Porquanto não estava o quê? Misturado com o quê? Com a fé naqueles que ouviram. A pessoa que ela não pratica a palavra de Deus é porque ela não está acreditando no que Deus falou. Não, pastor, eu acredito, então pratica. Não, mas ele, pratica. Não, mas ela, pratica. Não, mas é por isso, pratica. Não, mas... Irmãos, eu aprendi na marra isso aí, na marra, irmão. Eu chegava para a minha pastora e falava, pastora, a minha esposa fica na palavra, Paulo, irmão Paulo. Fica na palavra. Ela fez uma voz grossa, né? Fica na palavra, irmão Paulo. Fala para a palavra. E teve um dia que eu saí assim da igreja, ó. Quando você sai assim da igreja é porque está fazendo efeito. Teve um dia que eu saí assim da igreja, ó. Fica na palavra, fica na palavra, fica na palavra. Porque a gente quer alguém, irmão, que fica do nosso lado. Só que o segredo é alguém que coloque a gente do lado de Deus, do lado da palavra, sabe? Do lado da bênção, porque quando você está do lado da palavra, você está do lado de Deus, você está do lado da bênção. Eu marquei o meu batismo, minha esposa se levantou contra mim de tal maneira, tem gente que fala quase que ela me matou com uma caneta Bic. O bicho era brava demais, irmão, ela ficava na minha cabeça assim, ó, até eu sair do sério. Quando eu saía do sério, ela parava. Ela fazia de propósito. Aí quando eu saía do sério, sabe o que ela falava para mim? Você não é crente? Eu saía da igreja, está tudo armado contra mim em casa, irmão. Meu maior inimigo era aquele que comia no meu prato. É? E um dia eu cheguei em casa, irmão. E eu era do mundão, bebia que não era brincadeira. E eu escutava muito aquelas músicas do Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva... Sabe essas músicas? Eu estava assim mesmo, a coisa estava me levando para o buraco. E aí sabe o que ela fazia quando eu chegava em casa? Ela já colocava a música que eu mais curtia. Porque tem coisa que você ouve inconscientemente, já te leva... É ou não é? E eu chegava lá e falava, está amarrado esse demônio, em nome de Jesus. Essa vida não vai me levar não. Está repreendido. E aí um dia eu procurei a pastora Adriana falou assim, Paulo, irmão Paulo, a Fabiana não é a tua inimiga é o diabo. Você tem que lutar contra o diabo. Eu falei, então eu tenho que lutar contra... Aí eu comecei a olhar para ela e tudo que ela fazia não me atingia mais. Porque ela não era minha inimiga, ela era minha bênção. Então tudo que ela fazia não me atingia mais. E aí quando eu recebi essa palavra, você pensa que eu cheguei em casa, o negócio estava tranquilo? Quando eu cheguei em casa, o negócio estava feio, irmão, feio. E ela ficou cutucando. E você quieto, ela cutucando. Aí você fala uma coisa com muita sabedoria, você já xingou, já falou um monte de coisa. Aí ela pegou a caneta, veio e me deu umas canetadas aqui assim, ó.
Foi ou não foi, filha? Você dá risada porque não foi você. Aí, pastor, uma canetada, então pega uma canetada aí, leva uma canetada para você, se não dói. E eu lembro que eu estava na pia, assim, a pia estava atrás de mim, ela me deu umas canetadas. E não era nem para tanto, sabia? Levar umas canetadas, só porque eu falei que eu não ia mais lutar contra ela, que eu ia lutar contra o diabo. Tô com o diabo! O que eu falei demais, meu Deus? Aí eu peguei, irmãos, abri a gaveta e falei assim, ó, pode escolher a faca aí, porque eu morro a partir de hoje, mas eu não brigo mais com você. Você vai brigar sozinha. Aí eu vi que ela não ia brigar sozinha. Aí eu fui para o quarto. E ela veio atrás, que ela queria brigar. Aí eu fechei a porta. E ela começou a dar murro na porta. Parece que a gente está vivendo algo, né, irmão? Que parece que a gente é só na minha família, né, pastor, que acontece essas tretas, né? Irmão, a luta acontece em todo lugar. Ou a gente vence ou a gente é vencido. Aí bateu. Eu dobrei meu joelho, eu lembro, falei assim, Senhor, minha vontade, o Senhor sabe, é abrir aquela porta. Ah, meu Deus, devolver todas as canetadas com correções monetárias e juros e tal. Falei, tipo assim, estou brincando aqui, mas é mais ou menos isso. Né? E colocar essa mulher no lugarzinho dela. Mas eu não vou fazer isso não, porque a pastora Adriana falou para mim que a minha luta não é contra ela. E naquele dia eu venci. Os murros começaram a parar. Pá! Aí foi na intensidade menor. Foi menor, parou. Aí o som desligou. Aí eu peguei e saí. Estava tudo em paz. Me batizei. Um mês depois, ela foi na igreja comigo. Não, no meu batismo, ela foi na igreja comigo, ainda estava brigando ainda. Foi brigando de casa até na igreja. E eu calado, irmãos, calado. Porque sábio, e o tolo quando se cala, ele é sábio também. E eu calado, chegando lá, a pastora começou a ser usada para contar a nossa vida todinha na mensagem. E na hora que a pastora começou a ministrar, eu sabia de tudo que eu estava falando. Eu fiquei quietinho, porque a pior coisa é quando você faz assim, ó. Ou quando você olha assim, ó, tá vendo? Não era eu que estava errado, não é você que está errada. A gente tem que evitar certas palavras de acusação entre marido e mulher. Porque a pessoa sabe quando Deus fala. E aí a pastora fez o apelo. Os obreiros estavam tudo na frente. Foi até o irmão da pastora Adriana que estava orando. E eu quietinho. E a Fabiana aproveitou a oportunidade. Foi lá na frente. E se converteu de verdade. A gente tem que aproveitar a oportunidade. Ela aproveitou. Que coisa linda. Agora, se eu e ela não tivéssemos aproveitado a oportunidade, será que a gente tinha ganhado tantas almas nesses 22 anos pregando o Evangelho? Nós teríamos, talvez, ido para um outro ramo, outro caminho. Poderíamos até, sei lá. Mas eu não falo nem do que passou. Eu falo do que está por vir. Deus falou no meu coração agora, não fala do que passou. Você vai poder falar isso mais na frente. Porque muito grande é o que está por vir. Muito grande é o que está por vir. Aí você vai falar. Ou seja, isso que aconteceu com a gente, para a glória de Deus, pode acontecer com você também. Mas a palavra que você recebe tem que estar misturado com a fé. Quantos casais, talvez, né, pastora Adriana, naquele dia, estava com a mesma luta que eu estava? Não é verdade? A palavra é a mesma, irmãos. Mas as terras são diferentes. E nós temos que devemos ser terras boas. Terras boas. Não importa o jeito que você chegou aqui, irmão. Ô, irmão, não importa o jeito que você está. O caminho não é a morte. O caminho é a obediência. Deus restaura. De um jeito ou de outro, Deus vai restaurar a sua vida. De um jeito ou de outro, daqui um dia, Deus vai falar com você o que Jesus falou para os apóstolos. Te faltou alguma coisa? E você vai falar assim, não, Senhor, muito obrigado. E por que não faltou? Porque quando Jesus falou, vem, me segue, eles aproveitaram a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Deus mandou falar isso para você, aproveite a oportunidade. Eu não vou nem falar de Zaqueu, porque aqui basta para nós.
Mas aproveita a oportunidade. Quem aproveitar a oportunidade, irmãos, não vai se arrepender. Deus tem bênção para você. Amém?